Salve, galera linda e maravilhosa! Estamos aqui em mais um vídeo de astrologia semanal, correspondente ao período do dia 16 a 22 de março. Qual o tema que eu trouxe hoje para trocar uma ideia com vocês? Renovação, início do ano de Marte e Júpiter. Todos nós sabemos que vamos ter o Ano Novo Astrológico dia 20. Isso ocorrerá mais ou menos próximo ao meio-dia. E com isto, esta força do dia 20 trará para nós todo esse poder de renovação e as energias de Marte e Júpiter de forma conjunta vão atuar diretamente conosco. Lembro vocês que este vídeo que nós estamos tendo aqui, ele é praticamente um vídeo que vai trabalhar de forma conjunta com o super liveão que nós vamos ter aqui no canal no dia 19, isso mesmo, que o tema será Ano Novo Astrológico 2026. Então eu vou dar algumas possibilidades de visões para todos vocês em relação a essa força e vamos ter um aprofundamento muito mais sério, ao vivaço comigo aqui, dia 19, essa semana, na quinta-feira. Então esses dois vídeos, eles trabalham de forma conjunta. Então, o que nós precisamos compreender? Se chega a força do Ano Novo Astrológico, vem essa força de renovação, conforme eu coloquei no tema. E a energia de Marte e Júpiter vão trabalhar de forma conjunta. Quando nós falamos da energia de Marte, todo mundo sabe, os astrólogos já estão falando há muito tempo, é o ano de Marte, etc. Mas, como eu já demonstrei, e quinta-feira vou me aprofundar nisso, nós temos sempre um regente que trabalha uma força no sentido mais celeste, mais inspirador, e nesse ano é a energia de Júpiter. Então Júpiter, ele manda os seus eflúvios e através das suas energias o Marte projeta a sua força nas experiências. Júpiter seria a inspiração expansiva, vejam bem, a inspiração expansiva, mas não quer dizer que se nós estamos com a nossa energia toda complicada, confusa, que esse Júpiter vai resolver tudo com esse eflúvio que vem de cima, vamos chamar assim. Na verdade, ele vai expandir o que está em nós. Então, se você está em um momento frágil, se você está em um momento que você está confuso, que as energias estão pesando, neste ano que chegou com tudo, como todo mundo pode ver, se essa energia ela vem e atinge a gente dessa forma, o Marte ele também fica confuso no seu sentido terreno. Então é uma semana muito importante que a gente precisa estar preparado, porque se nós tivermos precisamente no dia 20, que será 11h45, se não me engano, horário do Brasil, com uma energia legal, com uma energia pelo menos de fé, se você está em um momento complicado, esse Júpiter pode fazer com que esse otimismo, com essa energia boa, através dos eflúvios de Marte que trabalham mais a realidade terrena, você tenha um posicionamento legal perante as experiências. Porque este é o grande diferencial da astrologia, como eu sempre falo para vocês. A astrologia ela indica caminhos, ela não vai resolver nada. Através das nossas experiências pessoais, individuais e, obviamente, coletivas, nós temos sempre a expansão do que vibramos. Então é aquele momento, olha a dica que eu dou para todo mundo, para cuidar disso nessa semana. Se você está nesse momento frágil que eu citei, é o momento de você colocar dentro de ti mesmo aquela energia da renovação que você vai conseguir sair de uma situação que pode estar muito desafiadora. A gente chama isso de fé e etc., otimismo, aquele pensamento positivo, e isso tem relação com quem? Com Júpiter. Que ele compreendendo que você traz a vibração marciana de que você vai conseguir, que você vai encarar de frente, que você tem a possibilidade de dar uma virada, essa energia jupiteriana, ela envia os seus eflúvios expansivos nesse tipo de força que você está vibrando e você já começa o ano novo real, porque para mim o ano novo real é o ano novo astrológico, nós temos a possibilidade de dar um direcionamento legal
com a nossa força marciana. E isso, seja qual for o seu signo, seja qual for o tipo de experiência que você está vivendo, as pessoas, que é o que eu desejo de mente e coração para todos, que estão legais, que já estão com energias bem resolvidas, com um direcionamento, que estão buscando a expansão, a abertura de caminhos, esse Júpiter pode colaborar muito a partir dessa semana com um ano novo astrológico. E esta energia impacta a força marciana, que no sentido de trabalhar discórdias, lutas, desavenças, na verdade vai ser conduzida como uma força para que você possa resolver aquilo que você está buscando com muito direcionamento, garra e uma energia que vai fazer com que seus objetivos e metas comecem a ter um direcionamento muito bacana a partir dessa semana. Repito, é uma semana muito importante. Então é a semana que nós temos o batismo real desse poder de renovação que eu espero que seja muito bem conduzido por todos nós. Então é aquele momento que, se for necessário, como eu sempre falo aqui também, procure ajuda. Procure conversar com pessoas. Eu espero, novamente, de mente e coração, que esse vídeo, através desse alerta, ou mesmo dessa sinalização, possa fazer com que todos nós tenhamos a possibilidade de conduzir essa energia de uma forma legal, com a mente e com o coração, pelo menos com fé e otimismo, que a gente consegue dar a virada. Este é o grande segredo do Ano Novo Astrológico. Repito, quinta-feira à noite aqui, 20 horas, às 19 horas, nós vamos nos aprofundar em relação a isso. Vocês vão ver que eu vou utilizar, junto com a astrologia, que vai ser o foco principal, vou utilizar também a Cabalá para que a gente entenda essa força de Júpiter e Marte. Vai ser muito bacana. Se você ainda não se inscreveu, aproveita, nós estamos encerrando o sentido de você se inscrever e baixar essa mentalização, que pode ajudar e muito as pessoas que estão mais fragilizadas, ou mesmo, se você já está legal e quer, de repente, despertar essa energia de uma forma bacana em ti, com uma vibração legal, vocês não imaginam o quanto esta mentalização pode ajudar vocês. Muitas pessoas que estão aqui nessa estreia podem estar já praticando essa mentalização. Caso você esteja, acredito que você já sentiu os resultados e está sentindo uma energia, uma força extra, uma suavidade no seu ser. Então é aquele momento que, como eu gosto de dizer, mais do que nunca é o momento de nós sermos nós mesmos, mas na verdade sermos melhores. É isso que eu vou fazer como direcionamento quando eu falar dos 12 signos. Mas nós temos forças extremamente especiais nessa semana, que eu vou dar aqui um caminho para vocês em relação à movimentação dos astros, para que todo mundo tenha a possibilidade de compreender que tipo de força está presente. Um ponto muito importante é a lua nova que nós temos, que ocorrerá na quarta-feira. Quando o Sol e a Lua ficarem alinhados, isso será antes do Ano Novo Astrológico. Isso ocorrerá nos últimos graus de Peixes, sinalizando que é o momento de nós começarmos a analisar tudo que necessita de uma finalização nas nossas vidas. Vejam que coincidência, como eu sempre digo, coincidência não existe. A Lua fazendo quarta-feira o seu movimento novo nos últimos graus de Peixes, que é o último signo do zodíaco, dá aqui sinalização para nós que o Sol, desde o Ano Novo Astrológico de 2025, praticamente um ano atrás, passou toda essa força solar por todos os signos, chegou no último signo do zodíaco e agora, dias antes, na verdade 2 dias antes, forma exatamente esse movimento de lua nova, aproveitando todo esse influxo, bem próximo a essa conjunção fantástica do Saturno e do Netuno, demonstrando para nós na finalização que tudo que precisava ser demonstrado para nós já foi colocado. Então guardem isso, tudo já foi demonstrado. Se você está em uma experiência, neste momento de finalização real de ano, onde na sexta-feira, no dia 20, nós temos esse influxo de renovação com o Ano Novo Astrológico Real, se você está em experiências que você percebe que literalmente elas não cabem mais na sua vida,
Chegou o momento de você ter coragem, de você ter força, de você ter atitude. Olha a Marte aí. Porque o ano novo astrológico é o Sol ingressando no primeiro signo do zodíaco, que é Áries. Que essa energia traz para todos nós o impulso principal da força de Marte, porque Áries é um signo regido por Marte, e seja qual for o seu signo, todos nós sentimos de uma forma direta esta renovação que chega aqui. Então é aquele momento que, se você desperdiça uma energia tão importante como essa no ano, que é festejada e celebrada por muitas tradições, culturas e principalmente nesse meio místico, que sabe, espero eu, o que representa diretamente isso, é um momento que você desperdiça esse influxo que pode colaborar e muito com a sua energia pessoal. Então esta lua nova da quarta-feira, ela é muito importante, porque junto com a lua nova, o que nós vamos ter? Um Mercúrio que também está nos seus últimos momentos de retrogradação, é o único planeta que está em retrogradação neste momento. Ele formará um alinhamento, de novo, perfeito com a força da cabeça do dragão, que está aqui também no último signo do zodíaco. Isso não é um planeta, é um ponto lunar, e o Mercúrio que está em retrogradação, muitas pessoas estão sentindo de uma forma bem forte todas as sinalizações, ou na verdade, informações que o Mercúrio traz. Essa energia, a partir de quarta-feira, com a lua nova, fala: agora você recebeu todas as informações para se libertar. Este ponto é um ponto de libertação. Então seria como se fosse um chamado kármico. Olha como eu estou colocando, um chamado kármico tipo assim: os eflúvios planetários, celestes, cósmicos, astrológicos, como você preferir, mandam a sua energia, que, como eu também sempre digo, nós estamos respirando ela a todo momento, e fala: você recebeu tudo o que você precisava saber. Novamente, olha como encaixa com o que estávamos falando agora. Tudo que você precisa dar um direcionamento legal, tudo que você precisa ter coragem para iniciar o ano de uma forma leve, de uma forma focada naquilo que realmente interessa. E agora ele se encontra com este ponto kármico, que é a cabeça do dragão, que é um ponto de libertação, e que, por mais, olha como eu vou falar, por mais que você enxergue, que você fala: pô, mas se eu tomar essa atitude eu estou correndo risco. Será que não vale a pena, em determinados momentos, nós corrermos um risco, mas que isso vai promover a nossa libertação, do que ficarmos confortáveis em situações que já não deviam mais estar presentes na nossa vida? Eu acredito que sim. Então, poderia até colocar como tema desse nosso bate-papo de hoje: é o momento de coragem. E através dessa coragem você sentir a sua leveza, você sentir a sutilização das suas energias, você sentir que tudo que não é você se afasta de você. Claro que isso eu me refiro simbolicamente ou poeticamente em relação a você e suas experiências, e você se livrar disso. Porque se você continua com coisas que estão te sufocando e etc., e você não toma nenhuma atitude, você desperdiça esse momento de renovação maravilhoso. Então todas as sinalizações já foram dadas. Mais um ponto que é interessante falar: não é que você precisa ter o resultado imediato neste momento, você tem que dar pelo menos um primeiro passo. Vamos supor, vamos criar um exemplo aqui: você está num trabalho que você não suporta mais, mas você precisa dele. Que se você chegar, escutando o que eu estou conversando com vocês aqui agora, você chega e você fala assim: ah, não quero mais saber desse trabalho então. Escutei ali no vídeo de astrologia que é um momento de renovação, não podemos mais ficar com aquilo que não nos pertence mais, então me livro desse trabalho. E você começa a ter as suas contas não pagas, estouradas, complicadas, se endivida. Não é isso que eu estou falando. Você tem que começar a ter uma iniciativa real de buscar um novo caminho, para que os resultados mais adiante surjam. Claro que é um momento muito bom para isso, claro que sim. Porque se você já dá esse primeiro passo, você informa, lembra o que eu conversei com vocês, você já coloca aquele otimismo jupiteriano que está na jogada junto com Marte,
agora no ano novo astrológico 2026, então você já informa para os eflúvios celestes, ainda no exemplo, que você está buscando esse novo emprego, que você está buscando esta nova realidade. E a partir disso, essa energia se projeta em ti e a força marciana já te direciona. Aí que é o poder da espada com sabedoria. Para um caminho que pode ser obtido com esse eflúvio astral do ano novo astrológico, para que você tenha a possibilidade de enxergar esse novo trabalho, para aí sim você pedir as contas ou se desligar do trabalho que você está executando agora. Então não façam loucuras. É aí que eu vejo que o Mercúrio retrógrado, deixa eu projetar outro mapa aqui para vocês, é aí que eu vejo que o Mercúrio retrógrado, principalmente na quarta-feira, alinhado diretamente com a cabeça do dragão, traz esse tipo de informação para nós. Então não é uma coincidência o Mercúrio retrógrado ficar até o momento do ano novo astrológico, que será no Brasil, às 11 horas e 45 minutos, e o Mercúrio retrógrado nesse mesmo dia, dia 20, sexta-feira, só vai deixar a sua retrogradação no final da tarde e começo da noite. Então, o batismo do ano novo astrológico é com o Mercúrio retrógrado. Então, este ponto de libertação pede isso, que pelo menos você saiba conduzir as energias. Olha aqui, a Lua, ó, dia 18... Ali aqui, dia 16, desculpem, hoje, dia da postagem do vídeo, 18 é o dia da Lua Nova. Olha a Lua formando um alinhamento perfeito, que representa diretamente a Lua Nova, terça, dia 17. Dia 18, nós temos nos últimos graus, agora dá para ver direitinho aqui, ó. Nos últimos graus de Peixes, finalizando o ciclo de demonstrações junto com o Mercúrio retrógrado, que estará alinhado de forma perfeita com a cabeça do dragão, falando tudo que deveria ser revisto, analisado e etc., já foi demonstrado. Agora é o momento dessa coragem. Não é à toa que o Saturno e o Netuno alinhados, olha que acúmulo, os planetas estão praticamente todos aqui, ó, todos. Nós só temos o Urano, o Júpiter, que também é o regente de 2026 junto com Marte, e o Plutão aqui, ó. Aqui são pontos, Lilith e a cauda do dragão, que foi ativada no eclipse, já pedindo a limpeza, a nossa higiene astral, conforme nós conversamos nos vídeos anteriores. É muito acúmulo de energia nesse momento tão especial. E o Marte está exatamente, olha aqui, o Marte, que é o regente para muitos, principal do ano, estará entre o Sol e a Lua, e o Mercúrio retrógrado também nos seus últimos momentos, junto da cabeça do dragão. Então, tudo isso, todo esse eflúvio astral não é coincidência. Então, nós poderíamos dizer que essa lua nova é maravilhosa. Ela trabalha de uma forma praticamente integral com o ano novo astrológico na sexta, dia 20, 11h45, repito, horário do Brasil, que nós vamos ter um ascendente específico, que eu vou projetar no nosso bate-papo quinta-feira à noite aqui de novo. Não se esqueçam, estou esperando todos vocês comigo aqui para que a gente projete essa energia para os 12 signos. Hoje eu vou trabalhar diretamente a nossa energia pessoal dos signos, eu vou apontar o que são as fluências e os desafios para cada um dos signos, fazendo uma leitura bem simples, porém extremamente direta, para que a gente consiga aquilo que eu falei, ser melhor do que nós mesmos. Então, se você observar, quando eu chegar na parte dos 12 signos, que você está com uma energia ainda muito mal resolvida com a força do seu signo solar, que é o signo que você conhece, procura transmutar tudo isso, ou como eu já falei aqui, dar o primeiro passo nessa semana especialíssima, é por isso que eu vou fazer a live dia 19, é uma semana extremamente especial para que a gente tenha um aproveitamento legal dessa energia. E eu falo aqui, parece que eu estou com tudo bem resolvido, tudo maravilhoso, tudo perfeito. Estou, não.
É um momento que eu também observo muitas coisas que não se encaixam mais na minha vida. Aí, como eu estudo astrologia, ou aprecio, assim como vocês, eu observo que o Mercúrio retrógrado e a força do Sol, que fecha exatamente todo o caminhar do zodíaco, que tem muita coisa que eu preciso trabalhar. Então, eu sei que nessa semana eu tenho que tomar uma atitude no sentido de, pelo menos, promover esses novos caminhos e essas forças para que eu consiga aproveitar esse eflúvio de renovação. A maioria das pessoas que desconhecem isso, de repente até escuta que é o Ano Novo Astrológico, deseja Feliz Ano Novo para muitos, tal, etc. Não, muitos até na brincadeira, nem sabem do que estão falando, mas entram na vibe. As pessoas que seguirem por seguir esse influxo sem entender tudo que nós estamos conversando aqui através dessa movimentação astral, de repente podem continuar com essas energias mal resolvidas dentro de ti, não compreendem que Júpiter, olha que interessante, o Júpiter, exatamente no ano novo astrológico, ó, dia 18 isso será a Lua, dia 19 aqui, ó, dia 20, Sol a 0 grau de Áries. O Júpiter e o Marte vão estar trocando um aspecto extremamente fluente em signos de água, dando direcionamento para nós, junto com este alinhamento do Mercúrio retrógrado com a cabeça do dragão, que chegou o momento, principalmente com as nossas emoções, junto com os sentimentos que estão dentro de nós, já com determinadas conclusões, que nós temos que trabalhar as nossas libertações. Então, novamente, entenda que existe um eflúvio cósmico que vai expandir, isso é Júpiter, que vai expandir o que está em você. E aí a energia de Marte vai fazer com que você conduza essa energia diretamente com ações nas suas experiências, mas eles vão trabalhar as expansões do que verdadeiramente você é. Vocês compreenderam? Então, fica até um vídeo meio assim na urgência. Então, eu tenho a urgência de resolver isso? Podemos até dizer que sim. Porque se já há um ano, tudo que realmente não se encaixa na sua vida e o que se encaixa também é demonstrado, se você não tomou nenhuma atitude e continua com isso mal resolvido dentro de si mesmo, isso é complicado demais, porque você está pedindo que agora com o Ano Novo Astrológico, que isso te acompanhe por boa parte em 2026. E como que os astros atuam dessa forma? É muito interessante. Isso eu percebi na pele, sendo que há décadas, podemos dizer mais de 4 décadas, eu trabalho com astrologia. Tudo é acumulativo. Então, se você vai deixando uma energia mal resolvida no seu ser, passa mais um ano, continua com ela se torna mais forte, mais evidente na sua vida. E mais um ano, então vai acumulando até que chega uma hora que sucumbe. Então, sempre nessa época do Ano Novo Astrológico, muitas pessoas podem sentir uma pressão muito grande de ter que fazer algo. São os astros, por mais que a pessoa não acredite na astrologia, os astros estão sussurrando para essa pessoa exatamente esse momento. E repito, nós vamos ter na quarta-feira, olha aqui, ó, vou voltar, na quarta-feira, dia 18, a lua nova. Nos últimos graus de peixes, como se fosse um ponto final. E aí, você vai entrar sexta-feira com essa energia ainda mal resolvida, ou você vai finalizar o que realmente tem que ser finalizado, se libertando para que as expansões do seu ser sejam condizentes com as suas ações, para que você aproveite esse flúvio cósmico e praticamente o Sol, poderíamos dizer, alinhado com o Netuno e com o Saturno, deem um direcionamento muito bacana na sua vida. Então, todas essas forças, elas estão lançadas para nós. E lembrem-se, novamente, este vídeo aqui, que está sendo postado na segunda-feira, ele atua junto com a nossa super live dia 19 às 20 horas, onde nós vamos pegar especificamente as forças do Ano Novo Astrológico e projetar para cada um dos signos com o mapa do Ano Novo Astrológico. Podendo utilizar o tarô, a cabalá junto, vai ser um encontro mágico. Não percam, e se você está no momento frágil, eu estou enfatizando isso nesse vídeo, que é um vídeo semanal,
Então é um vídeo que eu converso com amigos. Nós estamos aqui 10 horas da manhã, segunda-feira. São pessoas que realmente já têm uma afinidade com o meu trabalho. Então, se você ainda está num momento frágil, faça essa mentalização inédita que eu criei. Para você baixar e acessar essa mentalização que tem 20 minutos, para você começar a trabalhar a sua energia, faça a inscrição que está encerrando, faça a sua inscrição e baixe esse material gratuito. Tem um e-book de astrologia maravilhoso também. Então a Luísa Tamer, que sempre me acompanha aqui, ela está colocando o link para você fazer a sua inscrição com o seu e-mail aqui no chat e também vai colocar no comentário principal fixado. Então tá ali, você vai ver, eu não sei como ela vai escrever, possivelmente inscrição para a live, Ano Novo Astrológico 2026 e o link. Aí você vai no comentário principal aqui desse vídeo, clica nele, escreve seu e-mail direitinho, baixa essa mentalização que ela não é pesada e faça pelo menos uma vez até o Ano Novo Astrológico, que é o dia 20, horário do Brasil, 11 horas e 45 minutos, meio-dia, horário do Zênite. Fantástico! Vocês vão ver na quinta-feira aqui no Liveão comigo, como nós vamos conversar de uma forma extremamente profunda com isso. As minhas lives duram horas, como vocês bem sabem. Então esse vídeo é um vídeo que atua junto com ele. Talvez eu repita algumas coisas, mas terá muitas coisas novas para nós conversarmos. Então baixa, faça essa mentalização, você vai sentir como seu corpo vai ficar mais leve e possivelmente alguns caminhos que você não estava enxergando possivelmente serão demonstrados para vocês, ok? Então não perca essa oportunidade. Eu fiz essa live praticamente, esta mentalização para todos vocês como um presente. A live que eu acabei de falar, ela representa a continuação desse processo através da mentalização que você pode fazer, para você realmente deixar todo esse poder de renovação se encaixar no seu ser e conseguir, conforme demonstramos aqui, esse poder da lua nova, agora na quarta, o ano novo astrológico na sexta e toda essa renovação que está aqui no sentido de libertação com o Mercúrio retrógrado, que o Mercúrio retrógrado ele estará presente no momento do mapa do ano novo astrológico. Isso que eu achei engraçado. Eu falei, poxa, por que a movimentação dos astros não fizeram com que o Mercúrio retrógrado tivesse a sua retrogradação encerrada antes do ano novo astrológico? Já representaria uma fluência muito grande. Então já aponta que esse ano de 2026 será um ano de muitas revisões. Revisões que quem aproveitar esse influxo agora terá uma possibilidade maravilhosa de conduzir isso. Já a maioria das pessoas, olha, o que possivelmente rola de fake news e etc., principalmente no nosso país, já até sabem por quê e etc., vai ser muito complicado. Então, no dia 19 às 20 horas aqui no YouTube, nós vamos conversar de uma forma bem mais profunda em relação a isso, ok? Agora, o que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar um movimento lunar que corresponde diretamente aos 2 dias da lua minguante, que é segunda e terça, para que quarta ela se torne nova. Então, este é o primeiro ponto dessa reflexão. A lua está minguante hoje, dia da postagem do vídeo. Estou vendo só o vídeo no final de semana. Não, analisa, tenta lembrar como foi o seu dia. Lua minguante, como eu sempre falo, é uma lua de cura, é uma lua de observarmos as coisas. Como eu faço sempre aquela analogia, é o fruto que já amadureceu, ele vai cair, ele vai se soltar da árvore. E ele cai ali e com o tempo ele se decompõe e se torna força para as próprias raízes que estão presentes dessa árvore que o criou, para que novos frutos venham. Então, segunda e terça é esse momento ainda. É aquele momento que a lua ainda está minguante, que nós precisamos analisar que tipo de força está presente, do que a gente precisa deixar sair, aquela folha seca da árvore que pegou um vento, que é a sua consciência, e se desprendeu, para que a partir da quarta-feira a gente crie essa potencialidade da renovação e dia 20, com o ano novo astrológico, a renovação aconteça. Então, segunda e terça de cura, observação e assimilação, quarta, quinta e a semana inteira,
trabalhar exatamente esse poder do novo junto com o efluxo do ano novo astrológico. Então tá aqui. Agora o que nós vamos fazer? Vamos falar da energia dos signos que estarão presentes com a força da Lua. Falo para todo mundo e depois que terminarmos essa projeção do marchar da Lua sobre os signos, nós vamos falar dos 12 signos, potencializando tanto as fluências como os desafios presentes em cada um, para que cada um saia desse nosso bate-papo aqui de uma forma mais consciente da sua escolha solar ou zodiacal, ok? Então vamos lá, vamos falar quais os signos que a Lua estará caminhando. Hoje, segunda-feira, a Lua está nos últimos graus de Aquário. Esses últimos graus de Aquário, para quem lembra, foi exatamente o nosso eclipse solar do dia 17, que aqui é o ponto da nova era, porque as eras vêm no sentido contrário. E se a energia da nova era, que está praticamente, vamos dizer assim, finalizando, para mim, é o momento de transbordo, finalizando, a energia aqui da era de Peixes está nos últimos graus de Aquário. E foi aqui que ocorreu o eclipse do dia 17. Isso do mês passado, vocês devem lembrar. Aí tivemos depois o eclipse lunar, no dia 3, aí foi no eixo Peixes e Virgem, onde a lua de sangue, ou lua sangrenta, porque ela ficou avermelhada, quem estava no Oceano Pacífico, exatamente ali no meio, teve condição de ver, acredito que poucas pessoas, se alinhou exatamente com a cauda do dragão, pedindo essa limpeza que estamos falando agora. Então a Lua hoje, segunda-feira, o que eu recomendaria para todos, ainda na fase minguante, hoje e amanhã, segunda-feira, hoje é um momento maravilhoso, principalmente com esse papo que nós estamos tendo aqui, de nós analisarmos como que nós estamos trabalhando esse influxo de pertencermos diretamente a uma nova era. O grupo, aí vem a energia de Aquário, o grupo, o humanitarismo, a consciência, o conhecimento que eu compartilho com as pessoas que eu tenho sintonia, principalmente grupos, etc., a sua própria vida. Você se sente uma pessoa adequada, pelo menos com os amigos e grupos que você escolheu, ou você está inadequado? É o momento de curar isso. Porque na terça-feira, olha aqui, ó, que é no final da tarde, na verdade, de hoje, dia 16, dia da postagem do vídeo, e inaugurando de uma forma integral no dia 17, ela já estará em Peixes. Agora é aquele momento, é o último dia da lua minguante, é aquele momento na terça-feira, sendo que ela se alinha com Marte, praticamente com o Mercúrio retrógrado, com a cabeça do dragão, o que você precisa trabalhar para programar a sua libertação. Aquele passinho de coragem que eu falei, que como é um signo de água, representa diretamente as nossas forças, dos nossos sentimentos projetados de uma forma bacana nas experiências. Não é aquele momento de continuar não adaptado e etc. Vocês verão que possivelmente na terça-feira, muitas pessoas estarão demonstrando uma inadequação naquilo que não cabe mais para elas. Então a própria Lua, por isso que eu falei que ela é muito importante nessa semana, ela irá demonstrar isso. Já pelo contrário, as pessoas que estiverem se programando para aproveitar esse eflúvio maravilhoso de renovação, semana do Ano Novo Astrológico, são pessoas que podem tirar um aproveitamento muito bacana, porque quando chegar na quarta-feira, aí já chega aquele momento do primeiro passo. Poderíamos até dizer, é aquele momento da ação. É aquele momento que a gente trabalha essa coragem que eu falei e a gente já dá o primeiro passo para quando chegar sexta-feira, o Ano Novo Astrológico, a gente esteja pronto para viver exatamente esse eflúvio com direcionamentos bacanas. Olha que legal! Olha que bacana isso. Tudo isso que eu falo para vocês aqui, eu me animo também, porque eu estou no jogo igual a todo mundo. Então, essa energia ela não pode ser desperdiçada por nós. E esse vídeo trabalha junto com o nosso encontro quinta-feira às 20 horas. Aí, quando chegar o dia 19, já na lua nova, a lua ingressa em Áries, fazendo uma conjunção com o Saturno e com o Netuno. Essa conjunção histórica. Então, vocês percebem que
O próprio marchar da Lua está empurrando para tudo que a gente conversou até agora. Isso é muito mágico, isso é fantástico demais. Quando chegar o dia do Ano Novo Astrológico, a Lua também estará em Áries. Então, no dia 20, a sexta-feira, que é o dia do Ano Novo Astrológico, o Sol já vai estar alinhadinho com o Netuno e com o Saturno, e a Lua também estará em Áries. Então, aquele influxo total do primeiro passo da renovação é o primeiro signo do zodíaco, seja qual for o seu signo. Então, essa força segue adiante, principalmente até sexta-feira, o dia do Ano Novo Astrológico, para que no sábado e no domingo, com a Lua em Touro, a Lua nova, mas poderíamos dizer a Lua nova do Ano Novo Astrológico, ficou redundante, mas é exatamente isso. No sábado e no domingo, a Lua em Touro faça com que a gente firme essa energia de renovação do Ano Novo Astrológico, para que a gente já dê um primeiro passo, ou poderíamos dizer um batismo, que é muito importante quando falamos de astrologia, para termos um ano maravilhoso. Os desafios podem aparecer? Óbvio que sim, o Ano Novo Astrológico não vai resolver nada, mas você pelo menos coloca a semente do que você deseja em 2026. Sabe que o pessoal, normalmente, que não sabe o que é o Ano Novo Astrológico, faz a programação do dia 31 para o dia 1º, dezembro, janeiro? É o que nós temos que fazer, só que no sentido astral, no sentido principalmente de consciência. Então, no final de semana, as sementes são firmadas dos nossos propósitos com a Lua maravilhosa em Touro, seguindo a sua fase nova, junto com os eflúvios do Ano Novo Astrológico. Então, é um momento que nós não podemos perder em hipótese alguma, pelo menos no sentido de direcionamento. Então, não se esqueçam, estou esperando vocês, já vamos falar dos 12 signos, vai ser bem bacana. Vou colocar o que são luzes e sombras para os 12 signos aqui, para que cada um, de repente, receba um chacoalhão ou confirme o seu bom trabalho. Então, não se esqueçam, estou esperando vocês, quinta-feira aqui, dia 19, às 20 horas, para trabalharmos diretamente esse eflúvio do Ano Novo Astrológico, com muita informação e a projeção do mapa do Ano Novo Astrológico para os 12 signos. Agora nós vamos pegar toda essa energia que conversamos e vamos projetar para os 12 signos. Como eu disse, nós vamos pegar nessa semana e eu vou procurar potencializar o lado fluente e o lado desafiador de cada um dos signos, onde cada um de nós terá a possibilidade de enxergar com o signo solar que temos como batismo desde o nosso nascimento, se nós estamos trabalhando mais a fluência ou mais o desafio dessa energia. Então, caso você se identifique que, poxa, eu estou mais com essa parte desafiadora que o Newton Schultz vai falar nessa astrologia mais raiz, mais voltada com aquela análise mais antiga dos signos, etc., procura potencializar o lado luminoso que também será falado, porque aí você se prepara para esse eflúvio maravilhoso de renovação que temos na semana, lua nova, alinhamentos, ano novo astrológico. Você se prepara para sexta-feira, pelo menos colocar uma semente bem bacana, seja qual for o objetivo e meta que você tenha. E como eu sempre falo toda semana, seria muito bacana você assistir esse vídeo inteiro e também participar do nosso encontro dia 19 aqui, quinta-feira, às 20 horas, que é um vídeo, não vamos dizer complementar, mas é um vídeo que conversa de uma forma direta com tudo que nós dialogamos até agora. E se você assistir o vídeo inteiro, este aqui, você tem a possibilidade de ter um aproveitamento muito legal. Se você conhece pelo menos o signo ascendente, pensa da seguinte forma: o signo solar representa as suas forças internas. E o signo ascendente é como você dá o primeiro passo ou estar bem resolvido para dar o primeiro passo para conseguir dar um direcionamento para o que você busca, tá bom? Então é isso, caso você tenha conhecimento astrológico, projeta isso para o seu mapa inteiro. Então vamos fazer a ordem direta dos signos. E quem é o primeiro signo que nós vamos falar? Exatamente o signo de Áries. Arianos, o que normalmente vocês ouvem falar em relação ao signo de vocês? Vocês são afobados, briguentos, que isso e aquilo. Olha, eu conheço tanto ariano calmo, tanto ariano tranquilo, mas dentro deles
para quem conhece eles de uma forma mais íntima, sabe que tem um vulcão aí dentro pronto para colocar energia no que interessa. Vamos falar sempre primeiro do lado desafiador. O lado desafiador do ariano, sendo que ele é um signo de fogo cardinal, cardinal quer dizer uma força ativa, uma força de iniciativa, é aquilo. Primeiro vocês fazem, depois vocês veem o que fizeram. Aí muitas vezes é um estrago, não era direitinho aquilo que você... falei por falar, agi por agir. Então procure controlar a ansiedade antes de agir. Este normalmente é um dos pontos que estão muito associados a Áries. E muitas vezes também controla aquela energia, sabe o fogo de palha, aquele fogo rápido, aquela energia que joga a força em relação a alguma coisa, quando vê, já está direcionando para outra. Ou seja, muitos astrólogos falam que a função do ariano é começar. Mas se não começa de uma forma focada, de uma forma legal, isso é extremamente complicado. Então, mesmo que você seja, como eu brinquei, um ariano silencioso, procure trabalhar essa energia dessa forma. Não seja aquela energia de colocar primeiro a sua força para depois calcular os possíveis resultados que você vai ter. Segura um pouco a onda da ansiedade. Aí o lado bom de Áries, se essa ansiedade de fazer e de colocar aí energia antes de pensar realmente em relação a ela for controlado. Aí aquela energia maravilhosa, Áries é um signo que é regido por Marte, tem tudo a ver com o ano novo astrológico, agora vem uma luz muito forte para vocês a partir do dia 20, com o ingresso do Sol aí. É um momento que você tem que colocar a sua energia, mas lembre-se, controle a sua ansiedade. Quando você definir realmente uma meta e um caminho, procure ser perseverante em relação a ele. Tudo isso que eu falei é uma análise que seria, como eu disse, uma análise raiz, que vocês devem pensar na energia de vocês em relação a isso, ok? Agora vamos falar do segundo signo. Nós vamos trocar uma ideia com quem? Vamos trocar uma ideia com os taurinos. Taurinos, signo de terra fixo. O que representa isso? Energia fixa é uma energia que praticamente faz parte da gente. E se ela não for bem resolvida, ela pode cristalizar muitas coisas. Por isso que as pessoas comentam em relação aos taurinos que muitas vezes eles são preguiçosos, ou são repetitivos, ou estão engessados numa determinada situação, cristalizados, e não conseguem seguir adiante, fazendo uma evolução ou um upgrade. Claro que eu não estou falando aqui diretamente a todos. Eu conheço taurinos que têm esse tipo de energia muito bem resolvida. Então, o que eu recomendaria para vocês? Se vocês perceberem nessa semana de Ano Novo Astrológico que você está meio rotineiro em relação a algumas coisas, você já aceitou, deixou fixar no seu ser uma determinada postura que já deveria ter sido mudada nas experiências, o momento de alterar isso é agora. Porque normalmente, quer ver outra coisa que o pessoal fala muito dos taurinos? Se você está naquele momento que você está cristalizado numa situação e você não vê ela andar e você está ali, vamos brincar, com um pouco de preguiça de fazer algo para mudar ou alterar isso, ele desconta isso na gula e ele acaba comendo muito e etc. Porque é uma forma dele conversar ou fixar algo que ele procura comer coisas que ele gosta, etc. Vocês estão vendo que agora, nesse bate-papo bem solto em relação aos 12 signos, eu estou colocando aquilo que normalmente a gente ouve, mas isso não é uma regra. Já pelo contrário, se o taurino vence essa inércia, esse comodismo, porque ele é regido por Vênus, se ele está bem, ele fala assim, eu não vou mexer, tá legal, tá bacana, e etc. Se ele vence esse tipo de inércia, são pessoas que têm um poder de estabilidade fantástico. Aí vem o lance deles gostarem de dinheiro, né? Como eu brinco, se quer deixar um taurino perturbado, fala que eles perderam tudo que eles conquistaram até agora. Então é um signo muito firme, muito confiável. Não estou falando de relacionamentos, estou falando em relação ao que ele busca. Então, normalmente, quando a força de touro está bem resolvida, são pessoas
que é aquele próprio ensinamento do rochedo e a tempestade. Pode vir a maior tempestade bater ali, e quando parar a tempestade, o rochedo continua forte, firme e impassível como ele estava desde o início dela. Então é assim que deve se portar nas experiências. Quando você definir algo que você busca e almeja, principalmente com essa renovação do Ano Novo Astrológico, você tem que ter isso muito bem resolvido e firmado dentro do seu ser. E por mais que tudo esteja contra esse seu propósito, você tem que lembrar na verdade, desse ensinamento do rochedo que eu falei. É assim que você tem que ser. Mas cuidado com as cristalizações, tem que ser algo muito bem pensado, medido. Aí você aproveita esse influxo do Ano Novo Astrológico e segue adiante. Agora vamos falar do terceiro signo do zodíaco. Vamos conversar com os geminianos. Geminianos, o quanto vocês ouvem que vocês são superficiais, que vocês ficam só na aparência da experiência, que vocês não se aprofundam. Nossa, eu conheço geminianos que se aprofundam demais naquele conhecimento que realmente bate como verdade dentro deles. Mas vamos apontar nessa astrologia raiz o que normalmente acontece com os geminianos. Eles são regidos por Mercúrio, e Mercúrio está em retrogradação, inclusive no Ano Novo Astrológico. Se liga aí, vai revisando as coisas. Os geminianos, eles têm uma rapidez mental muito grande, é um signo de ar adaptável, que nós chamamos na astrologia de mutável. Então é um signo que é extremamente mutável em relação às suas experiências, por isso que também, às vezes, eles levam a fama de serem duas caras. Não é, é porque ele mudou naturalmente, é da natureza deles. Então a comunicação, a expressão, trocar ideia, jovialidade, isso são características naturais dos geminianos. A única coisa que eu recomendaria para vocês olharem com bastante atenção nesse momento de renovação, sendo que o Mercúrio ele está em retrogradação, é um momento maravilhoso para vocês aproveitarem esse eflúvio de renovação e verem tudo que você precisava se dedicar um pouquinho mais e de repente você deixou de lado, porque normalmente o geminiano tem 1000 coisas para fazer, procura se aprofundar mais. E este aprofundamento que eu falo é dar mais atenção, é se dedicar mais naquilo que é importante. Será que existe essa dedicação da sua parte? Aí você encerra esse papo de falar que vocês, sabe, mudam de ideia muito rápido, falam uma coisa e fazem outra. Naquilo que é importante, neste momento de renovação, com o Mercúrio, que é seu regente, em retrogradação, revisa tudo e observa se você realmente está se doando, está se aprofundando naquilo que você define que é importante em 2026 para vocês. Agora vamos falar com o quarto signo, vamos trocar uma ideia com os cancerianos. Cancerianos, signo ativo, mas com a modulação do elemento água, que representa os sentimentos ou as emoções. Diferença entre emoção e sentimento. Emoção é aquela coisa mais rápida, é aquilo que a gente percebe ou sintoniza quando acontece, tipo, aconteceu aquilo, então você recebe, você tem um impacto emocional, seja fluente ou não, em relação a uma experiência. Sentimento é aquilo que você guarda, é aquilo que você preserva do que foi praticamente absorvido com a emoção anterior. Muitas vezes os cancerianos eles são conhecidos como um signo casca de ferida, que tem uma memória incrível, regidos pela lua, então guardam com facilidade as coisas, e um signo com os sentimentos colocados de uma forma muito forte. Aí que eu falei que são ativos, cardinais, regidos pela lua. E muitas vezes existe também uma mutabilidade muito grande, porque são regidos pela Lua, eles brigam e daqui a pouquinho eles vêm, quer fazer as pazes, etc. E do nada muda de novo. E então o temperamento oscila muito. O grande segredo para os cancerianos nesta semana de Ano Novo Astrológico de renovação é procurar trabalhar essa mudança brusca do temperamento, principalmente nos assuntos que representam prioridades para vocês. É uma semana que vem a Lua Nova junto com o Ano Novo Astrológico, então é uma força muito especial para vocês aproveitarem com o controle da energia emocional,
trabalhando também, de repente, coisas passadas que estão dentro de vocês, mal resolvidas. Procure esquecer isso. Procure colocar um impulso da energia da sua força emocional naquilo que realmente interessa. Foca as suas emoções, procure se sentir bem, procure colocar uma energia boa em relação a isso, sem a mutabilidade do humor. Então, a partir do momento que você, pelo menos nessa semana de renovação, você projeta a energia dessa forma, você já dá um passo maravilhoso para ter um aproveitamento legal no ano de 2026. Agora vamos conversar com o quinto signo, vamos trocar uma ideia com os leoninos, regidos pelo Sol, um signo fixo regido pela energia solar. O que eu diria para vocês que tem o elemento fogo como força que rege a energia de vocês? Todo mundo fala, sabe, eu nem aguento mais ver essas coisas em relação aos signos, estou trazendo elas aqui para vocês, para que exista o entendimento que Leão é um signo egocêntrico, que primeiro pensa em si, que são teimosos em relação às suas opiniões, ok. Mas o que é necessário entender? Sendo que é um signo fixo de fogo, a energia de Leão tem que trabalhar o quê? A própria força do eu mesmo. É uma missão do leonino trabalhar o seu brilho solar, olha, o elemento fogo regido pelo Sol. Então é natural o leonino, primeiro ele focar a energia nele. Ele normalmente, quando tem essa energia, olha a dica agora, deste ego mais bem resolvido no sentido de demonstrar essa força de liderança, eles são os grandes líderes. Então, se a energia do leonino combater a teimosia de que ele tem a razão, que ele de repente está sendo injustiçado, aquela coisa teatral, por que isso ocorre? Ele pode transmutar essa energia das motivações do elemento fogo que são projetadas nele, numa energia de muita liderança, de muito controle, de saber espalhar, olha como eu vou colocar, de espalhar o amor, a generosidade de uma forma absolutamente natural, não lutar por causas perdidas que de repente não tem mais nenhum sentido e está ali defendendo, não. Projeta essa energia com criatividade em relação ao seu próprio ser. O ano novo astrológico chega e o ano novo astrológico é o ingresso do Sol, que é o seu regente, e um signo de fogo como o de vocês. Se você realmente está tendo prazer, alegria, se você pode ser você mesmo, podendo criar possibilidades para demonstrar que você pode ser melhor do que você mesmo, ou seja, se autoafirmar em relação aos seus propósitos, aí você vai espalhar um brilho maravilhoso sobre todos que estão próximos a ti, de uma forma legal, de uma forma bacana, bem definida, não com joguinhos de teimosia, de dramatismo, que isso aconteceu com você, que você está sendo injustiçado. Esquece isso. Nessa semana, projeta essa força solar que é natural em vocês, como brilho, criatividade, amor, prazer e, novamente, essa palavra, generosidade. Tá bom? É isso que eu vejo como uma força legal para os leoninos. Agora vamos conversar com o sexto signo. Vamos trocar uma ideia com os virginianos. Virginianos, a energia de vocês, signo de terra mutável, adaptável. Por isso que virginiano tem normalmente aquela fama de ser organizador, às vezes muito chato, cri-cri, pega no pé dos outros, quer que todo mundo tenha a própria energia de arrumar as coisas ou de fazer as coisas como você. Então é o seguinte, o que eu diria para vocês? Esta força da terra adaptável faz parte do seu ser. Então é natural você querer arrumar as coisas que você enxerga que não estão sendo bem conduzidas. Agora projeta isso na sua vida, mas como uma autocrítica, mas uma autocrítica no sentido de você demonstrar para as pessoas que estão envolvidas com vocês, na energia de que onde você enxergar o que precisa ser arrumado, coloca uma energia boa, uma energia leve, sem aquela crítica. Sabe, os virginianos não escapa nada, eles conseguem ver aquele pelo em ovo se existe, eles conseguem. Então procure colocar essa energia de arrumação,
essa energia de realização que é nata de vocês, de uma forma legal, vocês são regidos por Mercúrio. E o Mercúrio está em retrogradação. Controle a crítica. Controle o sentido de colocar a sua energia, querendo que todos acompanhem você de acordo com aquilo que você quer realizar. Coloque a sua força de trabalho em relação àquilo que você quer que seja produzido junto dos seus objetivos e metas de uma forma leve, de uma forma legal. Aproveite esse flúvio de renovação e trabalhe a crítica no seu sentido real construtivo, não no sentido de demonstrar o que está errado em relação aos outros, sendo que você está enxergando aquilo porque, de uma certa forma, você está associado a isso também, senão você não veria. Olha que dica legal. Então é isso, chega agora o ano novo astrológico, batismo do Mercúrio retrógrado junto com esta força. Coloca a sua energia, mas no sentido de trabalhar diretamente a realização daquilo que você busca junto com as pessoas que estão próximos a ti, mas de uma forma leve, de uma forma legal, de uma forma de demonstrar que possivelmente você tem olhos para ver aquilo que os outros não veem, mas de uma forma solta, de uma forma leve, não uma crítica ferrenha. Aí você vai ver que o estigma da organização, que é o batismo que vocês carregam na astrologia, vai ser leve e bacana, ok? É o que eu desejo para vocês. Agora vamos conversar com o sétimo signo. Vamos trocar uma ideia com o signo de Libra ou Balança, como alguns falam. E aí, librianos, já cansaram de ouvir que vocês são indecisos, que vocês ficam em cima do muro e não decidem? Olha, eu conheço cada libriano que isso que foi falado aqui agora não se encaixa de jeito nenhum. Vocês representam um signo de ar ativo ou ar cardinal. O que representa isso? Vocês trabalham muito melhor estando com as pessoas que vocês têm afinidades, que às vezes a afinidade não representa que a pessoa ou as pessoas concordam com tudo que vocês falaram, não. Que de repente podem ser contrários, mas que existe aquela coisa entre você e o outro ou outros. Então você precisa, isso é um batismo de Libra, você funciona muito melhor estando com as pessoas que você tem essa afinidade, que eu acredito que ficou bem claro, do que de repente você estar associado com pessoas e situações que não tem nada a ver contigo. Não existe coisa pior para um libriano do que colocá-lo junto de pessoas que de repente, literalmente, o libriano percebe que não tem nada a ver com ele. Aí que vem esse lance, olha, eu não quero ser desagradável, então, já que eu estou com um limão, eu vou fazer uma limonada. Que nada, faz uma caipirinha, faz uma caipirosca. O que você tem que fazer? Eu recomendo para todos vocês agora, com o ano novo astrológico, que vocês procurem se afastar das pessoas que realmente são nocivas a ti, as pessoas que você percebe que não existe aquela comunhão do trabalhar ou estar junto. Essa é uma energia que o ar cardinal que rege Libra faz com que vocês tenham que trabalhar. Vocês têm que estar junto com pessoas que, mesmo no desafio ou mesmo na fluência, estão juntos de ti, prontos para resolver as situações. Então, se você se defrontar agora nessa semana com pessoas que de repente não tenham essa afinidade, pelo menos neste mês com o Sol no primeiro signo do zodíaco, procure deixar essas pessoas, não esquentar muito a cabeça com elas, um pouco de lado. Procura trabalhar essa afinidade real, porque é o estigma de vocês. Agora acho que deu para entender, quando a gente tem que se adaptar a uma experiência que não tem nada a ver com a gente, que vocês são indecisos. Acredito que ficou legal, mas agora é o momento da decisão real de não se desgastar mais com quem não vale a pena. Tá certo? É o que eu recomendo para vocês nessa semana extremamente especial. Agora vamos falar com o oitavo signo, vamos conversar com os escorpianinos. Nossa, quanta má fama esse signo fantástico tem, né? Mas a gente vai agora, de acordo com a minha possibilidade, trazer, mesmo que de uma forma rápida, como eu vejo isso. Os escorpianinos representam um signo de água, mas um signo fixo, um signo que retém
a força das emoções, das experiências como sentimentos. Isso tanto pode representar uma força maravilhosa, como também uma força terrível. Então, os escorpianinos, quando eles vão retendo as informações e eles estão um pouco fragilizados, que as experiências estão desafiadoras, o que ocorre? Ele começa a guardar esse tipo de informação. Então ele fica com aquela energia interior mal resolvida e o que ocorre? Quando o escorpianino menos espera, essa energia vem como um vulcão, aí que vem aquele lance da má fama que o escorpianino leva, que eles são frios, calculistas, que eles cortam a energia de determinada coisa, sem dó, etc. Mas vocês nasceram com esse estigma de fênix. Mas essa força de fênix dos escorpianinos, ela tem que ser conduzida da seguinte forma: procure guardar a informação dos desafios, mas procure transformar isso em força, porque a gente aprende com os desafios, principalmente com a energia das emoções, que chegam a nós e são transmutadas em sentimentos que são guardados. Se você permite sempre, signo de água, sempre os desafios são os que mais são guardados, então você tem um monte de água poluída dentro do seu ser. Trabalhe esse poder fênix de transmutar isso em força. Aí que o escorpianino, quando ele é bem resolvido, ele tem uma intensidade, ele se doa por inteiro, ele faz realmente a coisa acontecer. Isso é maravilhoso. Mas se ele começa a deixar todas as energias que são contrárias aos seus propósitos, fazendo em parte dele, aí vem aquela energia rancorosa que pode se transformar em vinganças, porque chega o momento certo, ele desconta, esquece isso, limpa isso do seu ser, pelo menos nessa semana ou nesse mês, que nós temos a força do Ano Novo Astrológico. Então utilize esse poder fênix para deixar ir embora todas essas energias, trabalhe esse desapego natural e fala, não, agora eu estou com a luz, estou com a força e vou focar naquilo que interessa. Aí sim, o poder da energia fixa do elemento água com emoções e sentimentos bem trabalhados, isso é maravilhoso. Então é isso que eu desejo para vocês. Agora vamos falar com o nono signo, vamos trocar uma ideia com os sagitarianos. Sagitarianos, um signo mutável ou adaptável de fogo. O signo de fogo, ele sempre trabalha a motivação, só que a motivação do sagitariano, como a própria seta, é da conquista, é da aventura. Aí que falam que eles gostam de viajar, conhecer novas culturas. É assim que eles trabalham a motivação deles. Quando eles gostam de alguma coisa, eles jogam a motivação de uma forma integral, de uma forma absoluta. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Mas tem um ponto muito interessante que eu lanço para vocês agora como reflexão de Ano Novo Astrológico. Lembre-se que Lilith está aí. É um momento muito interessante para que vocês trabalhem, olha, não levem ao pé da letra o que eu vou falar, mas não serem os donos da razão. Sabe aquela coisa que quando tem algo que o sagitariano vê, que se defronta, que fala, eu não concordo com isso, ele joga toda a energia dele ali, impondo o seu pensamento, impondo o jeito, é a força do Júpiter expandindo isso. E é um dos regentes que se firmam agora. Então procura observar isso. Se você está em um momento onde você percebe que você precisa projetar essa sua motivação, esse entusiasmo natural, mas o outro lado não está predisposto a receber esse impacto natural de vocês, pega leve. Pega leve. Cada um tem a sua razão, cada um tem o seu modo de ser. Então, controlando esse ponto principal dessas imposições que são naturais, às vezes vocês nem percebem, vocês podem, de repente, deixar a vida de vocês muito mais leve. Aí sobra, vou brincar, sobra mais tempo para viajar, para conhecer, para se divertir. Não estou conseguindo viajar, mas se divertir e dançar e etc. Conhecer novas coisas na própria internet e etc. Essa busca dessa conexão sagitariana, seta para cima. Então, aquele momento de controlar. Isso eu estou falando para todos os signos. Esse lado mais desafiador para que a gente aproveite esta força de uma forma integral com um ano novo astrológico, tá bom?
Agora vamos falar com quem? Com o 10º signo, vamos trocar uma ideia com os capricornianos. Por que o caprino? O caprino, os antigos deixaram esta força velada nesse signo, porque é o animal que sobe sempre a montanha, por isso que é o signo do Zênite, o signo do topo da montanha. É muito interessante isso. Os capricornianos, eles têm, através dessa energia, regidos por Saturno, têm essa energia natural de repente focar diretamente quando eles, sabe, pegam algo para fazer, isso se torna um objetivo, uma meta, se tornam disciplinados em relação a isso que resolveram atingir, essa subida da montanha. Então eles representam um signo obstinado de acordo com as suas próprias escolhas. Mas essa obstinação, muitas vezes, agora é o lado meio complicado. O capricorniano, ele fica tão fixo naquilo, sendo que é um signo de terra, que traz a energia da força cardinal, da ação, muitas vezes ele pode se tornar um tremendo de um chato por causa dessa obstinação. Ele pode, de repente, só querer trocar energia com pessoas que estão associadas a isso, aí que vem a fama de interesseiro. Vocês estão entendendo? Eu não quero que ninguém que esteja ouvindo eu falar dos signos aprenda, por que você é assim? Não é isso. A minha ideia aqui é que cada um com a sua própria energia zodiacal reflita em relação a isso. Eu mesmo tenho a minha energia aqui a ser trabalhada. Então, procure trabalhar essa obstinação de uma forma um pouco mais solta. De uma forma onde novas possibilidades, mesmo que conflitem com os seus ideais, neste momento, concorde. Não procure, de repente, ou se isolar em relação a isso que você não concorda, ou, de repente, entrar numa energia de um embate que nenhum vai sair vencedor. Vocês entenderam? Então, essa parte da disciplina e da seriedade é um compromisso capricorniano. Por isso que vocês são regidos por Saturno. Essa seriedade, essa disciplina, às vezes, para alguns, até austeridade. Dizem que os capricornianos envelhecem muito cedo, né? Então, é uma energia que vocês têm que aprender a trabalhar de uma forma um pouco mais solta. De uma forma um pouco mais natural, porque vocês só têm a ganhar com isso. Trabalhar a obstinação daquilo que realmente vocês querem atingir, maravilhoso, mas procure receber um pouco mais de informação externa, por mais que às vezes você discorde dela, de uma forma mais natural. Vocês só têm a ganhar com isso e a subida da montanha se tornará mais leve, que é a conquista do seu objetivo, ok? Agora vamos falar com o 11º signo do zodíaco. Nós vamos trocar uma ideia com os aquarianos que têm a força do Plutão acompanhando vocês, pedindo recomeços, reinícios e etc. E agora com o ano novo astrológico. Vocês representam um signo de ar fixo, um signo que tem opinião, um signo que, quando procura ter um conhecimento, entra firme naquele conhecimento. Olha aí, o conhecimento do ar, a parte mental do ar, mas de uma forma fixa. O que vocês precisam compreender, a minha visão, vocês representam, vocês já ouviram falar muito disso, a energia correspondente ao grupo, aquela energia mais irreverente quando está presente no grupo, não gosta de ser igual aos outros, ok. Isso é maravilhoso. O que forma o grupo, que são as pessoas que nos rodeiam, é exatamente a diversidade. Mas muitas pessoas, de repente, não gostam de trabalhar essa diversidade. É aí que entra o choque. Aí a energia de Urano, que Aquário é Urano e Saturno juntos. Aí vem aquela energia de Urano, que eu até brinco, né? Quando você chega próximo a uma pessoa de Aquário, que você começa a trocar ideias que não tem nada a ver com o que ele busca, basta você dar uma viradinha, quando você olhar, ele já foi embora. Por isso que esta afinidade com os grupos é interessante, aceitar a diversidade dos outros também. Aceitar esses pensamentos que muitas vezes são contrários ao de vocês, também de uma forma mais leve. Aí vocês vão contribuir de uma forma legal para que um grupo verdadeiro, onde cada um respeita a opinião e o que o outro realmente tem, de uma forma legal e natural.
Então, este é um ponto que deve ser trabalhado pelo aquariano. A partir do momento que isso, de repente, pode até já existir, né? Mas agora, com essa força do Plutão aí, isso deve estar sendo cobrado de vocês. Vamos colocar essa força um pouco mais maleável em relação à informação que chega para vocês. A partir do momento que trabalha isso, o aquariano ele é fantástico para contribuir com ideias, com pensamentos em relação ao grupo que está inserido. Então isso é muito bacana, e agora com a renovação do Ano Novo Astrológico, sendo trabalhado um pouquinho, vou colocar agora outra palavra na brincadeira, um pouquinho dessa paciência do conhecimento ou da sintonia que não converge contigo, você pode perceber que muitas possibilidades novas podem surgir. Este é o Plutão conversando com vocês agora. O último signo, mas eles já estão acostumados, nós temos a força de Peixes. Peixes, olha, essa semana vem aí a lua nova nos últimos graus do seu signo, que afeta todos os piscianos. Como é que está a energia em relação ao ano novo astrológico? Esse novo está dentro de você para você aproveitar todo esse influxo? Como que está essa energia? Como que está essa força no seu ser? Vocês que estão com essa energia forte do elemento água mutável, vocês representam a água adaptável, vocês têm que estar com a energia dos seus sentimentos de uma forma bem moldável, adaptável é a melhor palavra, em relação às suas experiências. Se você está, de repente, batendo duro em relação a coisas que os seus sentimentos não entram em sintonia, você está indo contra o seu próprio propósito. Vocês precisam aprender a trabalhar essa energia desta força mais adaptável em relação ao meio que vocês estão. Todo pisciano, nossa, eu não aguento mais ver isso. O pessoal fala que pisciano viaja, não presta atenção, é distraído. Não é. É porque normalmente vocês vivem no mundo de vocês, com os seus ideais. Então, normalmente os grandes produtores cinematográficos que vendem fantasias, que criam coisas maravilhosas, têm muito forte a energia de Peixes na música, nas artes. Normalmente a energia de Peixes aprecia muito isso. Mas será que você consegue trabalhar essa leveza dessa criação, dessa arte na sua vida, com este poder dos seus sentimentos? Muitos com esta força forte que foi aí de Saturno e Netuno, que agora já se direcionou para o próximo signo, que é um dos batismos do ano novo astrológico. Muitos piscianos aprenderam muitas lições, pararam de trabalhar os seus conflitos, principalmente os internos. Olha a dica principal para todas as pessoas de Peixes: os seus conflitos internos. Então, tudo que os seus sentimentos não se adequavam é o momento de se abrir um pouco mais, de se adaptar um pouco mais. Aproveita esse influxo dessa energia da lua nova que estará nos auspícios de Peixes, e com isso você aprende a dar uma condução muito bacana na sua força pessoal, aproveitando esse poder de renovação do ano novo astrológico. Então trabalhe todas as suas energias interiores mal resolvidas e também a troca dos seus sentimentos com os lugares divergentes. Você vai ter um aproveitamento muito bacana com a renovação do ano novo astrológico, acompanhado dessa lua nova. Então é isso. De uma forma bem simples, eu coloquei para vocês aqui a minha visão em relação aos 12 signos. Poderia falar muito mais, mas eu acredito que alguns toques aqui, sempre quando eu falo dos 12 signos, eu trabalho de uma forma muito intuicional. Eu acredito que a mensagem foi passada. Então já desejo aqui, apesar que eu sei que eu vou encontrar todos no dia 19, quinta-feira aqui às 20 horas, para a gente projetar o mapa do ano novo astrológico para os 12 signos e falar bastante dessa energia de uma forma profunda. Eu já desejo um feliz ano novo real. Vamos pegar todos esses eflúvios jupiterianos junto com essa energia marciana de correr atrás do que interessa e vamos aproveitar e transformar isso numa energia leve que permeia o planeta, ok? Então este é o meu desejo real. E novamente, firmando, eu sei, já falei muitas vezes, mas é sempre bom firmar. Se você quer baixar a mentalização que
pode deixar a sua energia pessoal mais leve, pronta para essa renovação desse ano, faça a sua inscrição, que a Luísa Tamer deve estar colocando no chat para quem está ao vivo comigo aqui nessa estreia, ou dá uma olhadinha, você está vendo depois no comentário principal fixado ali, inscrição para a live do Ano Novo Astrológico 2026. Baixe essa mentalização e faça ela 20 minutos, uma vez. No momento que você estiver em paz, que você tenha a possibilidade de fazer, você vai perceber que quando você terminar essa mentalização, você vai estar com a sua energia bem mais leve e pronta para esses eflúvios renovadores. Então não deixe de fazer a sua inscrição e baixar esse material. Então é isso, galera. Estou esperando vocês quinta-feira, onde nós vamos nos aprofundar em relação a tudo isso. E novamente me despedindo aqui. Feliz Ano Novo Real ou Astrológico para todos. Até quinta às 20 horas.